Hoje nós vamos falar sobre a frustração e eu tenho uma convidada que é a Ju e eu vou analisar um pouco o que acontece na casa dela na hora da frustração. É claro que quando a gente pensa em orientação para pais ou análise de casa, a gente está pensando de um trabalho assim muito grande, muito demorado, cheio de sessões para tentar achar alguma coisa em algum lugar. Mas essa análise que a gente está fazendo aqui no Instagram é para ajudar a gente a achar um caminho dentro das nossas posturas, entendem? Então vamos começar a nossa análise de caso de hoje. Eu vou chamar minha convidada, que é a Ju. Ah, agora deu certo. Deu certo. Que coisa boa, que bom te ver. Então me conta um pouquinho aí. Qual é a sua dúvida? O que te traz para análise hoje? Uhum. A gente conversou rapidamente, né? Mas eu queria saber mais, né? Então conta pra gente o que é que acontece na sua casa que tira o seu coração do lugar. Bom, vou falar o principal, né? Porque todo dia sempre tem alguma coisa. Ser mãe, né? Sabe? Eu achei que eu fosse tirar de letra ser mãe. Ah, bobinha, né? Porque Porque eu sempre estive no meio de crianças, né, na área da educação, mas Hum, uma coisa são nossos sobrinhos, são outras crianças, não que não envolva sentimento, mas com filho eu senti que é bem diferente, né? uhum. Eu só esqueci de um detalhe, que os filhos, eles também têm vontade própria, que eles são, né, também uma pessoa, e que eles têm o querer, né? Claro que muita gente precisa, lógico, que nortear isso, né? Mas o Uhum. que mais, assim, como a gente conversou, é a questão da frustração. Então, eu percebo que muitas vezes, Mônica, eu, eu tento mudar a situação, tento ficar colocando panos quentes para que não venha esse show, essa explosão de sentimentos. No caso do meu filho, o primeiro sentimento que explode é a raiva. Então ele fica bem nervoso, já teve vezes que jogou a almofada no chão, bateu porta, e ele assim, nem é adolescente ainda, né? Então isso me preocupa um pouco. Então eu vou tentando burlar, sabe? As situações quando elas acontecem para que não seja esse extremo. E que eu sei que não tá certo, né? E depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a perceber que, assim, eu faço isso porque eu realmente não sei lidar com isso, Muito sabe? Eu não interessante. quero, Aham, eu não aham. quero ter esse embate, então eu já vou resolvendo antes de acontecer. É basicamente isso, né? Agora, Uhum. assim, acontece, se for algum exemplo, quando acontece. Então, acontece quando tem que estudar para a prova e aí não quer, quando precisa ler, né, o livro de leitura do colégio e aí não quer, quando quer ficar até mais tarde no videogame, quando erra o pênalti, quando perde o campeonato. A questão do perder é bem forte aqui, é bem significativa. Ele não sabe perder. Ninguém gosta, né? Mas ele É. explode. Alguém mais aqui, gente, que passa por essa situação parecida com a da Ju, do filho não lidar com a perda, né? Então, toda vez que vem ali alguma coisa que tira esse lugar, vem a frustração. Alguém mais aqui se identificou com o caso da Ju? Ju, queria que você me contasse um pouco mais de como ele fica quando ele se frustra, né? Você falou, ele vem e vem a raiva. Mas e o que mais? Como é que ele fica? Ele chora muito, aquele choro bem sentido, sabe? De dor. É aquela dor que a mãe não quer que o filho sinta aquela dor. É essa dor bem forte. Às vezes tem essa questão que de jogar almofada, de sair pisando alto, de bater a porta, mas isso eu já consegui, até usei o exemplo, eu comecei, você deu um exemplo da sua filha uma vez.
que você disse, aqui nesta casa a gente não bate a porta, vamos rebobinar a fita. Então, então agora, depois eu falei, ah, boa essa. Eu comecei a utilizar que aqui ninguém bate a porta e resolveu. Porque assim, É, Mônica, porque assim, ele faz e aí a mais nova acha que tá certo, né? E começa a imitar. E aí eu falo, não, peraí, daqui a pouco. é, Então é mais o choro mesmo, assim, aquela dor, o choro, é mais uhum. isso. E jogar almofada às vezes. E falar, E eu o não que é sei. E falar sozinho. Ele também fala sozinho. Ele fica falando quando fica sozinho. branco? É. Sei. E quando ele tem esse comportamento, o que é que te incomoda mais? O choro ou a dor? Né? Assim, ver ele chorar, a irritação, a raiva, ou esse lugar do sofrimento? O que é que te incomoda mais? Do sofrimento. Porque às vezes ele fala assim pra mim. Ó, agora há pouco aconteceu uma questão lá no videogame com um amigo. E ele fala assim: me ajuda! O que que eu tenho que fazer? E eu não sei o que ele tem que fazer. Ele precisa passar por isso, sabe? Às vezes, ele precisa saber lidar com um amigo né, ele perdeu, ele precisa saber lidar com isso. E eu ajudo no sentido, filho, às vezes você vai ganhar, quando você ganha, olha que legal, mas agora você perdeu, outro amigo ganhou. Então a dor é o que mais me incomoda. Interessante, Ju. Agora, bom, eu vou te fazer algumas perguntas para tentar Sim. entender e a gente tentar achar um caminho. Agora, o quanto desse comportamento que ele tem hoje foi aprendido? Que ele aprendeu do choro, da dor. Do pedir ajuda. Ele não pedia ajuda. Foi há pouco tempo que ele pede ajuda. Antes E não, você, faz bem pouco tempo. e você se antecipava às dificuldades? Por exemplo, sabia que ia ter uma dificuldade, já se antecipava? Sempre. Sim. Então, ó, vamos começar, gente. Sim. Acho que já até tá rindo, Já que ela já sabe, entendi. né? Já entendeu, né? Não, Já eu entendi, entendeu. mas eu quero ouvir tudo para te dizer. É claro que se nós estivéssemos em uma sessão de terapia ou numa sessão de orientação, isso talvez nem fosse ser exatamente o que nós acharíamos, talvez acharíamos muitas outras coisas. Porque um Uhum. processo de terapia, por exemplo, ele acontece, né? Ele tem ali o tempo dele para acontecer. Mas olha só, quando você diz para mim, porque agora ele está jogando, e aí ele perde, aí ele olha para mim e ele fala, me ajuda, comportamento aprendido, entende? Uhum. Eu preciso que alguém me ajude para que eu não lide com esse sentimento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai olhar. Quando ele aprende que ele pode ter ajuda, ele não aprende a fazer o quê? A ter autonomia de descobrir seu próprio caminho para sair do sofrimento. Aí eu Uhum. perguntei para você, não, como que foi coisa do aprendido? Aí você disse, não, ele não aprendeu. Aí eu perguntei, mas você sempre né, se antecipou? Você, sim. Então a gente Sempre. tem esse E lugar. não só eu, a família toda. A família toda, porque o Vitor, ele sempre foi muito chorãozinho. Sabe aquela criança que chora por tudo? Ele sempre foi assim. Então, como ele era o mais novo da família, ele não podia Uhum. chorar. Ele chorou, alguém dava. Ele chorou, alguém cedia. Ah, não, tadinho, ele é pequenininho. E aí foi crescendo assim, né? Todo mundo cuidando para que ele não sentisse. Eu gostaria de ler aqui o que as pessoas comentaram, só para a gente alinhar, né? Então, meu filho também, além de se comparar com os outros amigos, né? A Thali levantou a mão, o meu, mas não fica com raiva, vem muito choro. Cadê? No meu caso, isso ocorre, tem 4 anos, tanto para perda quanto o não saber esperar.
Boa noite, Cássia. Nossa, muito. Minha filha de 5 anos e não aceita perder. E não aceita também. É muito complicado. Eu também uso. Uso muito essa dica. Gente, vocês usam? Sério? Vocês usam a dica de nessa Perfeito. casa? É, Eu vou nessa voltar a falar casa sobre isso. ninguém Faz bate tempo a que eu não porta. falo. É, nessa casa ninguém bate a porta. Nessa casa todo mundo fala com amor. Tem que ter essas coisas para, né, ir entrando. A minha de Sim, 5 anos tem dificuldade em lidar com o não. Fica com raiva também e um looping de insistência. Ok. Então, basicamente, quem colocou aqui as suas impressões está no mesmo lugar que você, né? Talvez para cada um de vocês que escreveram aconteça de um lugar diferente. No caso, né, da Ju, a gente está olhando para esse lugar que o desconforto dele gera um desconforto nela. Então, para ela não sim, sentir esse desconforto, ela já se antecipa para ele não sentir desconforto. Aí, Ju, a gente vai ter que olhar para esse lugar do seu desconforto. Talvez a gente não consiga olhar e entender da onde ele vem nesse momento, né? Mas eu sugiro que você faça aí uma conversa interna para você realmente descobrir da onde vem esse lugar, né? Do porquê que o desconforto dele te incomoda tanto. Mas eu quero trazer para você uma perspectiva de que quando você lida antes, né, não tem problema nenhum a gente se antecipar. Então, por exemplo, vai buscar a criança na escola, vai chegar em casa já na hora do jantar e você sabe que a criança está cansada, com fome, e aí se você não levasse uma frutinha, um suquinho, essa criança vai escalonar a fome, automaticamente vai entrar em um processo de tempestade ali de emoção e vai ser um caos. Então você se antecipa, você traz um lanchinho. Mas quando a gente se antecipa sempre para proteger, a gente corre para um lugar perigoso, que é dessa criança não conseguir desenvolver autonomia, né? Não conseguir desenvolver recurso interno emocional. Então, esse é o perigo, porque o que está acontecendo é que, de alguma forma, ele vai para um lugar muito difícil agora, do sofrimento, né? Da frustração, porque você super protegeu. Você se antecipou demais a provavelmente situações que poderia ter deixado ele viver. E a gente só entende esse caminhar da vida quando a gente vive a frustração. Né? A criança precisa viver, porque é vivendo a frustração que ela vai aprendendo, né? Ela vai ali construindo a autonomia dela e a responsabilidade. Entende? entendo. Então, eu quero que a gente olhe para o seu desconforto agora do lugar da proteção. Entende? Porque Uhum. que é preciso proteger o tempo todo. É exatamente isso. É preciso proteger o tempo todo. E por quê? Né? Você consegue ter uma ideia do porquê que você está nesse lugar, de ter que proteger? Não consigo, não. Não sei. Eu sou, eu sou assim. Com a minha filha mais nova também, o tempo inteiro. Eu nunca fui aquela mãe que vai a uma festa em buffet e deixa as crianças soltas brincando e eu consigo sentar na mesa e ficar papeando e conversando. Agora sim, eles são mais velhos, ok. Mas quando eram mais novos e que a gente podia, né, ter festa, eu nunca fui essa Uhum. mãe. Eu sempre fui essa mãe que fica o tempo inteiro ali junto, olhando, vendo, interagindo, vendo se está comendo, vendo se não está comendo. Eu sempre fui essa galinha choca. Gostei do termo. É, Tem que chocar os ovos e o deixar os tempo, pintinhos andarem, sim. não Então eu é? Tem fui, que deixar. tem que deixar. Mas Agora, eu percebo assim, falando com você agora, são mais em algumas situações específicas. Quando a gente está fora de casa, fora do nosso ambiente. Eu percebo que são em algumas situações. Agora, essa que a gente conversou, de proteger, já de se antecipar, é em qualquer uma, em qualquer lugar. uhum, uhum.
né? Então, e aí, quando você está protegendo, de alguma forma ele entende isso e ele aprende que tem alguém para fazer por ele, tem alguém para proteger ele, tem alguém que vai sustentar emocionalmente. Então, quando você precisa que ele tenha autonomia para dar conta da vida sozinho, o que acontece é que ele não consegue. Entende? Então, precisa ter essa conversa interna, porque a gente pode olhar, por exemplo, que o seu desconforto, né, de não permitir ele sentir a frustração, pode estar vindo de um lugar de uma culpa, de uma compensação, de um desamparo na sua infância, entende? Uhum. Então, por isso que eu estou falando, assim, depois faz uma conversa interna, porque quando você tiver claro de onde vem essa vontade de não deixar o filho sofrer, fica mais fácil você pegar outro caminho. Nós não vamos entrar aqui, né, nessa questão que vem muito lá de dentro. Mas eu quero que depois você tenha essa conversa, né, Mas com você você mesma. falando, eu já fui buscando algumas coisas, assim. E então, o ideal é eu nem ver, né? Nem entrar no quarto, nem participar. O ideal é você cuidar do seu desconforto, porque a frustração dele não é sobre ele. A frustração, peraí, vamos voltar. A frustração que você está trazendo não é sobre ele, é sobre você, entendeu? Então ele vai Entendi. lá, de repente ele não foi bem no jogo, chorou, ficou brava, e ele olha para você, me ajuda, né? Você de alguma forma precisa dar as costas um pouco para isso, deixar ele achar as soluções para a vida dele e cuidar do que te faz querer cobrir aí, querer ajudar quando ele tem o desconforto, entendeu? Então, o que Entendi. acontece é que quando você sente o desconforto, você começa a querer, provavelmente, a combater a frustração. Sim, É isso? é. Eu, eu já. Nossa, é isso. É isso. É porque senão a gente vai entrar muito profundamente, mas é isso. Vai virar uma sessão de terapia É, aqui, né? então, mas assim, só para você ter ideia, nesse final de semana aconteceu, a gente estava viajando, aconteceu uma coisinha assim, ele já me busca com o olhar. Ele estava na piscina e eu passando, ele já estava de cabeça baixa, ele já me busca assim, com o olhar, sabe? Com o olhar eu já entendo. Ele já vai me buscando, ele já vai me procurando com o olhar para mostrar que ele está triste com o que aconteceu, que ele está chateado. Uhum. Então, agora a ideia é, porque olha só, se o seu desconforto ao sentir a frustração dele, ele percebe, né? Então ele percebe o seu desconforto, ele sabe que te afeta e ele vai querer se agarrar a isso. A forma como ele afeta. Então ele vai buscar realmente o seu olhar, ele vai buscar o seu contato para se agarrar a isso e para ter esse ganho secundário, né? Então, o movimento que você precisa fazer é olhar para ele e falar: tudo bem, o que você está sentindo é ruim mesmo. A mamãe também já sentiu isso, é ruim demais. E deixar sentir. Porque quando você combate a frustração, você, de alguma forma, não permite ele crescer. Entendo. Além de combater, eu faço até um teatro. Então, mas se acontecer isso de novo, a gente até encena, olha, mas se acontecer isso de novo, que tal você fazer assim, assim? A gente faz a gente até encena. Agora, Mônica, é engraçado que assim, aqui na minha casa, né, quando Uhum. a gente sai, é este cenário. Mas ele estuda na mesma escola que eu trabalho. Hum. Lá, ele não precisa de mim para nada. Ele não, ele não busca, ele nem me conta o que acontece, o que não acontece. Como ele estuda de manhã, eu tenho que ficar, né, deixar, ele tem a vida dele, as coisas dele lá na escola. Mas assim, lógico, ele é criança, ele tem desentendimento com as crianças, ele, né, ele tem 9 anos, ele é criança.
Ele não me conta nada, ele não busca minha ajuda, ele se resolve. Tem alguma coisa porque lá ele se resolve e fora de lá não? Por quê? Tenta responder. Não, eu imagino assim, que ele se sente já protegido porque eu estou lá. Mas eu também estou nos outros lugares, Eu não acho que seja por isso, Ju. Vamos lá. não? Por que será que lá ele não te requisita? É, eu acho que seria por ser esse ambiente seguro, por ele saber que ele está seguro lá. Ele está seguro, mas não é por isso. Provavelmente é porque ele não tem como buscar o olhar da professora, o olhar dos amigos. Ninguém ali está para privar ele do que ele tem que sentir. Então, ele não te requisita, porque lá ele aprendeu como funciona. Entende? A criança funciona com a gente de um jeito, com a professora de outro, com os amigos de outro, e tudo bem, porque é assim que a gente vai construindo as nossas relações e consolidando a nossa personalidade. Mas a criança, ele já entendeu que lá na escola funciona diferente de como vai funcionar em casa ou quando ele estiver muito perto de você. Entendeu? Sim, Então não é só entendi. porque você tá lá, eu tô aqui, ele sabe. Tô me Não. achando. Para de se achar, Ju. Não é Não. por isso. É muito desse lugar dele entender como funciona, porque os filhos funcionam como a gente diz que funciona. Entendeu? Se você Entendi. diz que funciona, pedir ajuda toda vez que ele sente dor, para você combater a dor dele, vai funcionar. Então ele vai continuar te requisitando, te procurando no olhar, né? De repente vai até fazer assim, entende? Então a Uhum. gente diz que funciona o comportamento, a gente diz que funciona aquele sentimento, a gente diz que funciona o pensamento. A ideia é a gente Engraçado, fazer né? um É uma processo, construção, né? é Eu uma construção. construí isso, né? Ao longo da vida dele. Uhum. Construiu. E aí é que entra aquela ideia de você fazer uma conversa interna. Porque se você construiu, é porque está vindo de algo interno. Ou foi um comportamento aprendido, ou foi um momento de desamparo, ou foi alguma situação que, ao lidar com a frustração, ao lidar com essa dor, ficou muito difícil, entendeu? E na hora que você lida com ele, existe uma identificação, né? Eu já contei isso aqui, quer dizer, em alguma live, e aí me fez lembrar de uma criança que eu recebi uma vez no consultório, era a primeira vez, e ela estava no colo da mãe, assim, esperneando, e braço para o lado, perna para o outro, cabeça quase que caindo para trás. Bom, vocês conhecem muito bem essa cena, Sim. né? E a mãe, assim, agarrada, assim, naquela criança, aquele olho arregalado, assim, como quem diz, me socorre, me ajuda. E aquela criança lá. E aí eu falei, põe ela no chão. Eu falei, põe ela no chão. E ela falou assim, não, me ajuda, me ajuda. Eu falei, põe ela no chão. Quando você colocar ela no chão, ela vai conseguir se comunicar. Agora, do jeito que estão as coisas aí, ela não se comunica. Aí ela colocou a criança no chão e eu comecei a interagir com a criança, ela se acalmou e tal, e aí a gente entrou e começamos. Depois, em uma outra situação, eu perguntei para a mãe, né, do que você estava sentindo mesmo? Do que a criança estava fazendo ou do que aquela criança representava na sua criança? E aí a mãe conseguiu reconhecer que o medo dela era por conta da identificação que ela tinha. Ela não podia ver a filha chorando, porque ela não foi acolhida no choro dela. Então, ela não conseguia acolher, porque ela não sabia como. Ela não conseguia também dar, tipo, uma bronca, porque ela também não sabia como. Entende? Então, vinha dela. Por isso que eu tô falando, a gente precisa ter sempre uma conversa interna para mudar as nossas posturas. Fez sentido, Ju? Muito, muito Entende? sentido. Sim, é que Deixa e eu aí a ver. gente vai viajando, né? Vai, com certeza. É maravilhoso a gente conseguir entrar nesse lugar de quando as coisas vão se encaixando. Porque educar filhos, eu sempre falo isso, você já deve ter ouvido, já deve ter lido.
não é sobre estratégias, não é sobre ferramentas, é sobre a gente conseguir fazer isso que você fez agora, viajar. Nossa, será que é isso? Olha a minha postura. Da onde está vindo a minha postura? Quando as Sim. coisas ficam claras, significa que foi declarado para gente. Se está declarado, a gente pode atuar nessa declaração, né? E eu sei, por exemplo, eu acho que eu contei numa live, né? O quanto, todas as vezes que a minha filha fica doente, o quanto eu me desespero. O quanto eu fico muito angustiada. Pode ser uma febrezinha de 37 graus, mas eu já fico. Por quê? Porque eu fui essa criança, né, adoecida, né, que toda hora estava doente para ter atenção. Então, eu já aciona, já dispara em mim um gatilho de que, será que ela está provocando minha atenção? Será que eu não estou dando atenção? Será que ela precisa mais de mim? Percebe? A gente precisa fazer um movimento, isso para todo mundo que está assistindo. A gente precisa fazer um movimento quando o desconforto chegar, o que é que esse desconforto comunica? Entendo. Desconforto, quando a minha filha está doente, comunica que eu fico com medo de não ser uma mãe presente. Olha que coisa. É o que você sempre fala, né? É sobre nós, né? Em primeiro lugar, né? Mas é difícil a gente, na situação, conseguir enxergar, né? Onde é que a gente está ali, no meio de tudo aquilo. Por isso que eu acho que é um exercício diário da gente se perceber. É um exercício da gente também perceber esses gatilhos, esses movimentos, e diante do comportamento dos filhos. Porque a gente vive uma fusão com os filhos, né? Desde quando eles estão na nossa barriga. A gente tem ali a fusão. E essa fusão diz muita coisa. Porque o que a criança sente, a gente sente, o que a gente sente, essa criança sente. Em que sentido, gente? Imagina um copo com água, água cristalina. Se você pingar um corante vermelho, aquela água já não é mais, né? Não tem como separar mais o corante da água. Isso é a fusão entre mães e filhos. Não há separação. Se não há separação, a gente está o tempo todo sentindo o outro de alguma forma. Entende? Então, tem uma parte que é da criança? Claro que tem, né? Mas tem uma parte que é nossa. Então, se a gente quer educar filhos fortes, felizes, prósperos, a gente precisa olhar para a gente também. Para a nossa postura. Deixa eu ler o que o pessoal escreveu, Ju. Estão escrevendo bastante aqui. Eu gostei de ver. Cadê? Não consigo. Não, esse acho que eu já vi, né? Deixa frustrar, deixa extrapolar a raiva. Eu não acho que é deixar frustrar, é deixar viver a frustração. Porque a gente não tira, a gente não corta a alegria da mesma forma que a gente também não vai cortar a frustração, são sentimentos. Então a gente precisa viver a frustração. O que não dá é a gente frustrar o filho o tempo todo. Então, por exemplo, você vai na padaria, o filho quer um doce, não tem. Aí, de repente, você entrou numa loja, quer o carrinho, não pode. Você vai agora para casa, quer comer o pão, não pode. O tempo todo você está dizendo não. Isso, o excesso de frustração, claro que eu estou dando exemplos simples, mas o excesso de frustração rebaixa a autoestima. Então, a gente não pode frustrar. Agora, quando a criança estiver no processo natural da vida, do desenvolvimento, e ela se frustrar, ela precisa viver a frustração. Tá? Estou respondendo. Espero que tenha feito sentido. Ô, Mônica, deixa eu só complementar com relação a isso. Você também já fez uma live disso, que eu também já assisti, acho que eu já maratonei aí. Oba! É porque acho que deve ter muita gente que teve esse sentimento que eu tive. A internet, ela ajuda muito, mas ela também atrapalha. Então a gente fica o tempo inteiro, porque a criança não pode chorar, porque a criança que chora, depois quando cresce acontece isso. Mas se a mãe faz isso, causa isso na criança. Então a gente fica com tantas informações que a hora que a gente vai pôr em prática, chora ou não chora? Frustro ou não frustro? Deixo fazer isso ou não deixo? A gente fica perdida. E aí, quanto mais a gente fica... quanto mais eu fiquei assim, tentando acertar,
mas eu errei, porque eu fiquei cada vez mais distante, que é isso que você fala. Eu fiquei cada Distante vez de mais quem? distante. De quem? Daquela, eu não, né, de mim, eu não me, eu, é Exato. o que você Uhum. fala, não era naquele lugar da conexão ali. Eu estava cada vez mais distante, porque eu estava, não era a minha educação, né? O jeito que eu gostaria que fosse, era desse monte de teoria aí. Exato. Então, e por isso que é importante a gente abaixar, né? Como eu falo, abaixa o volume do mundo, né? De Isso, repente, é assim, você segue 10 pessoas que falam sobre educação de filhos, escolhe aquelas, escolhe três que realmente lembra aquilo que você acredita, né? Que tem a ver com a sua cultura, com a forma como você foi criado e que agora você quer fazer diferente, mas pelo um caminho de transição, não abrupto. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas. Porque quanto mais volume, menos a gente ouve a nossa própria voz. E eu vou te fazer uma pergunta, né? Que eu também tenho tentado ajudar as pessoas a entenderem desse lugar, né? Quando ele era um bebê e ele chorava por fome ou por sono, você sabia a diferença? sim. Sabe por que você sabia a diferença? Porque é a sua voz interna que diz o que você tem que fazer. Você tinha acabado de ser mãe, estava muito viva a fusão, então o seu sentimento, a sua conexão estava muito viva, muito viva. O bebê só existiu nos primeiros 3 meses porque você existiu com ele, então essa voz interna conseguia te dar o norte. O que acontece é que, à medida que o bebê vai se separando, vai crescendo, essa mãe vai começando a ouvir muitas coisas. E essa voz interna vai ficando escondida. A gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar essa voz. Aí você vai saber se você vai deixar viver muito tempo a frustração, se você vai acolher, como vai acolher, né? Se você vai buscar a ajuda de um profissional, aí você vai conseguir ouvir. Então, a regra é simples, é essa. Eu sabia quando o choro era de fome, e eu sabia quando o choro era porque queria colo, eu sabia quando o choro era sono. Se Sim. ela é minha filha, eu tenho capacidade de saber ainda, né? Como agir. Porque se era fome, eu dava comida. Se era sono, eu botava para dormir. Né? Se era colo, eu acalentava. Entende? Então, a gente Uhum. pode saber o que fazer. Deixa eu ver aqui. Gente, tanta gente escreveu. Nossa, que legal. O filho é a sombra. Quase isso. Gente, isso é profundo. Dani. Muito difícil enxergar o que esse desconforto nos quer dizer. É muito difícil, Manu, mas é muito possível a gente conseguir. É muito possível a gente enxergar. Tem que ter muita conversa interna. Pura verdade, eu fui a criança que nunca era acolhida, escolhida para o time. Sofria muito em ver meu filho não ser escolhido para o time. Olha aqui, Gi, perfeito, adorei. Olha o que a Gisele trouxe. Que ao localizar o próprio sentimento dela, ela entende, então, por que ela não consegue ver o filho não ser escolhido para o time. Percebem, gente? É a gente olhar para dentro da gente. Aí muda tudo. Quando Muda tudo. muda, muda tudo. Aline, a teoria maravilhosa assim, mas a prática, querida, mais ainda. Tenta aí que você vai ver que vai funcionar. Muita informação intoxica também, exatamente. Tudo que eu ouvi tem que ser analisado, se serve ou não, exatamente isso. Comprei 2 livros para minha filha, um sobre a raiva e outro sobre o medo. Foi legal a compreensão dela, ai que legal. Então, a gente olhando, né, para dentro da gente, a gente consegue muita coisa. Às vezes a gente vai olhar e vai perceber que a rachadura é muito grande. Aí a gente tem que buscar ajuda, porque sozinha realmente aí vai ser como a Aline falou, a teoria vai ser maravilhosa. Agora, quando a gente consegue de postura em postura mudar a nossa forma de agir, a gente muda. Eu não sei porque eu falo muito, sabe, Ju, você já sabe disso, né? Adoro. Agora, eu queria que você tentasse me dizer se ficou alguma dúvida
em relação a esse processo de você tentar proteger a sua dor, que não é a dele, é a sua. Ficou claro isso para você? Ficou, já entendi. Você vai ver daqui umas. Não vamos pôr um prazo, mas daqui um tempinho eu já te mando uma mensagem falando se conseguir. Ótimo. Às vezes a criança, ela precisa que a gente faça esse movimento para ela também conseguir mudar a postura dela. Senão a gente fica sempre batendo naquela tecla, eu não sei o que fazer mais. Ai, Mônica, me ajuda. Ou então vai lá, vai pedir Eu já alguém. fiz de tudo Não e é? nada dá Eu já fiz certo. de tudo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Essa eu também quero saber a resposta, ó. E Qual? o, e o que te culpa das mães? Como nos livrar? Essa foi boa. Eu acho que quando a gente, olhando para a frustração, tá, gente? Então, a frustração está muito no lugar das nossas expectativas elevadas. Então, minha expectativa, meu filho nunca pode ser infeliz. Ele tem sempre que ser feliz. Se essa é a minha expectativa, eu vou me frustrar, porque a vida não é feita só de felicidade. Se eu me frustro, eu vou tentar resolver aquela situação que me causou um desconforto. Automaticamente, em algum momento, eu vou sentir culpa, porque eu vou começar a achar que sou eu o problema, que eu não acolhi, entende? Aí eu vou querer compensar, porque a culpa vai me levar para esse lugar. Agora, se eu olho para esse movimento do desconforto como algo que me faz crescer, eu vou olhar como um aprendizado. Então, a culpa, ela precisa ser um aprendizado, entende? Porque ela precisa fazer você refletir. O que é que eu fiz, o que é que eu estou sentindo que eu posso fazer de diferente. Entende? Ótimo, entendo, Tem ótimo. sentido? Sim, ótimo. Né? Então, a culpa precisa vir para esse lugar do aprendizado. Né? A culpa ela é sempre um julgamento interno, gente. A culpa não é o julgamento externo. Não tem ninguém fazendo vocês se sentirem culpados. Isso daí é outro sentimento muito confundido pela culpa, né? Muito atribuído à culpa. Mas a culpa é sempre interna. A culpa é assim, Ju. De repente ele está jogando videogame e aí você olhou, você tem um monte de coisa para fazer da escola. Aí você olhou e falou, já tem 2 horas que ele está no videogame e o limite era 1 hora e meia. Mas você tem mais coisas da escola para fazer e você não tem como tirar ele do videogame, porque aquilo também te ajuda. Sim, Então com a certeza. culpa, não é, a culpa vai É. falar assim, ai minha nossa, já deu 5 horas e esse menino está no videogame. Já sei, já sei. Amanhã nós não vamos ter o videogame, nós vamos fazer outras coisas. Olha o que a culpa faz você sentir. Faz você reconhecer que existe um problema ali, mas faz você criar uma solução. Entende? Então, essa Sim, solução, esse amanhã nós vamos ao parque, nós vamos andar de bicicleta, é o aprendizado da culpa. sim. A gente acaba querendo compensar, né? De alguma forma. Se bem que a culpa para mim vem mais quando eu digo não. Quando eu vou Uhum. falar não. Não, já tem que desligar, já tá na hora, tem que sair. Mãe, mas todos os meus amigos ficam até não sei que horas. A culpa para mim vem mais nisso, de ser a chatona. Uhum. Então, por quê? Porque você talvez esteja nesse lugar de querer ser a mãe legal, a mãe bacana, a mãe que, puxa, nossa, meu filho vai me amar, meu filho vai ser sempre feliz, porque eu sou essa mãe, né? Só que as mães sempre são chatas, sempre serão, Sim, né? E se a gente entende isso como uma força motriz, né? Algo, um movimento que impulsiona a gente, aí muda. Aí a sim, gente para de ter esse desconforto, né? Eu vejo que é um desconforto causado pelo medo da gente também não ser a mãe boa para os nossos filhos, né? Essa mãe que é bacana, que é legal, que o filho adora chegar na escola e falar, porque minha mãe, né? Isso vem desse desejo da perfeição também, o que gera sim. culpa depois, Ai, entende? que delícia.
Bom, me identifico, nunca vi esse sentimento de culpa por esse ângulo. Mas a gente tem que olhar. Quase sempre, gente, não é a culpa que a gente está sentindo. Assim, em outras situações. A gente atribui muito o sentimento de vergonha à culpa. A vergonha é o julgamento externo. É aquilo que as minhas amigas vão pensar se souberem que meu filho ficou 5 horas no videogame. E isso é do julgamento externo. Agora, o que é que eu vou fazer para compensar ou vou mudar a palavra, para reparar meu filho ter ficado 5 horas no videogame? Isso é o aprendizado que a culpa pode trazer. Viu a diferença? Aí, na vergonha, a gente não modifica o nosso comportamento. Se duvidar, vai 5, 10, 15 horas no videogame, porque a gente se sente tão mal, tão insuficiente, que a gente não muda o nosso comportamento. Na culpa, a gente pode mudar. Né? Então, a dor, ela precisa te trazer alguma informação. Né? Voltando para o ponto inicial da live, ela precisa, Ju, te trazer uma informação. Então, na hora que você perceber que você está indo para o caminho da proteção da dor, de combater a frustração, você precisa saber qual é a informação que aquela dor está te causando. Olhou para aquela informação, pensa ali segundos, porque são instantes esses pensamentos, quando a gente começa a perceber. Aí você consegue modificar a sua postura. E aí, de postura em postura, de mudança em mudança, essa criança te corresponde de um lugar muito diferente. E aí ele vai conseguir sustentar a frustração, ele vai aprender a sustentar essa frustração. Vamos imaginar que na vida adulta, de repente, o chefe vai falar que o trabalho que ele realizou não estava bom, então ele vai sustentar aquela frustração, não vai recorrer ao seu olhar para você resolver para ele. Vai dar. Não vai dar. Não vai. Ele vai sustentar a frustração. E quando ele sustentar a frustração, aí ele pode pensar, tá, foi ruim demais ouvir isso aqui. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer diferente. Entendeu? Entendi. A gente precisa viver a frustração para aprender a sustentar esse desconforto, para quando esse desconforto passar, a gente criar soluções. Senão, a gente não vivendo a frustração, a gente não vai para o lugar de conseguir solucionar nossos problemas. E de sonhar de novo, né? Eu não consegui comprar o carro dos meus sonhos, então eu vou sonhar de novo. Ou eu vou ficar chorando buscando o olhar da minha mãe. Entende a relação? Então, ajudar ele hoje é ajudar ele num processo contínuo, né? Num aprendizado contínuo. Perfeito, porque eu estou sempre nesse papel da proteção, né? A gente falou da frustração, mas e aí eu olhando sempre num todo, eu estou sempre ali, na proteção. E o que isso tem te causado? Tenta trazer para o comportamento dele. Eu fico ansiosa. Já tive vezes que eu fiquei com uma crise mesmo de ansiedade. É mesmo? Sim. Ficava, agora não ficarei mais. Sim, mas de descompensar mesmo, de coração acelerar, de crise mesmo, não aquela ansiedadezinha, tadinho, não, de ficar com crise mesmo de ansiedade, de vê-lo sofrer. Olha só, né, que lugar difícil. Sim. Aí, é claro, Ju, que a gente está fazendo só uma análise superficial. Nossa, daqui a pouco eu vou querer te ligar no privado. Pode ligar. Para tentar entender ainda mais. E te ajudar mais, é claro. Mas olha só que interessante esse lugar, né? O quanto esse lugar é difícil. Preocupação, a ansiedade é uma preocupação exagerada. Olha em que lugar difícil. Uma preocupação exagerada, né, trouxe você para essa crise, né, para uma crise de ansiedade. Por quê? Porque o filho não podia sofrer. Sim. Mais ou menos eu imagino, assim, na minha gestação, eu sofri muito. Eu passei 9 meses da minha gestação chorando. Que meu pai teve um problema de saúde
Então, eu passei 9 meses, assim, foi desde que eu descobri que estava grávida até quando ele nasceu, foi esse desespero. Então, se ele sente tudo isso desde a barriga, né? Sente a nossa energia, sente aquilo que a Sim. gente está sentindo nesse sentido, né? Então, como eu passei muito nervoso e tristeza, eu tinha medo de perder o bebê, né? Eu sempre tinha esse medo de perder. Já foi difícil engravidar, eu demorei acho que 5 anos para conseguir engravidar. E aí, quando eu engravidei, aconteceu tudo isso. Então, né? Não chora, senão eu vou chorar. Bom, você já me conhece, ainda bem que você já sabe que eu sou chorona. Mas eu tô emocionada porque eu não sei se você se deu conta agora, mas do porquê você protege, porquê você quer combater a frustração, do porquê que ele precisa ser feliz. Por conta do medo de perder. Sim, por conta do medo de perder. Quando a primeira pergunta que você me fez, que eu falei, eu acho que eu entendi já. Já era isso. É, Então, aí, agora eu acho que todo mundo que está aqui poderia fazer também essa análise, né? Esse lugar muito interno, essa conversa interna. Porque, de novo, você poderia virar para mim e falar assim, Mônica, me ajuda, me dá uma dica de como fazer o meu filho entender a frustração. Eu poderia dizer, Ju, faz isso, faz isso, faz isso. Mas, se eu não dissesse, Ju, faz uma conversa interna, nada ia funcionar. Entende? Porque uhum, agora é cuidar do medo. Então, como é que você vai cuidar do medo? Você não vai parar de ter medo. Você vai cuidar, acolher o seu medo. Né? Então, qual é o seu medo? De perder. Aí você vai vir agora para o real, né? Para o tempo presente. Porque a ansiedade leva a gente para o futuro. A ansiedade faz a gente fantasiar. Então, qual é a fantasia? Nesse sentido, tá, Ju? Então, só para todo mundo sim. entender. A gente poderia ir para um lugar mais técnico disso que eu vou falar, mas só para a gente entender. O medo de perder paralisa as suas ações De perder e de fazê-lo sofrer, porque eu e de fiquei fazê-lo. todo o tempo que ele sofreu a minha gestação inteira, entendeu? Uhum. Exato, então medo de perder, medo de fazê-lo sofrer, ou seja, privar ele de qualquer coisa que possa ter um desconforto. Esse é o seu medo lá dentro. Cuidar dele. Como é que você cuida dele? Vindo para o tempo presente, porque está acontecendo agora. Então vamos lá. Ele está se desenvolvendo? Opa, super. Ele é uma criança que é feliz também? Sim, Ele é uma criança que sente amor dos pais? com certeza. Percebe? Ele é uma criança que brinca, Muito. que cai, Sim, não é? sim. Percebe? Ele já é uma criança que está no processo de desenvolvimento. Ele já está acontecendo. Quando você olhar para o seu medo e acalmar desse lugar de que as coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo, está tudo bem, você cuida do medo, entende? E aí as suas ações que estão paralisadas, elas começam também a se movimentar. Então você vai olhar para ele vai te procurar, e aí ele não vai mais precisar ficar nesse papel, porque ele também exerce aí um papel com você, dessa criança que de repente precisa buscar o olhar da mãe para corresponder ao sentimento da mãe. Mãe, olha o que aconteceu comigo, não me deixa acontecer nada. Olha, eu sei que você se preocupa nível hard, né? Percebe? Então, é um movimento que vem de você para ele, que vem dele para você. Começa a acalmar o seu medo, que você vai ter posturas que vão trazer ele para um lugar da autonomia e da responsabilidade. Aí a sua maternidade vai ficar mais leve. E suas angústias vão diminuir. Nossa, perfeito. Aí a gente pode fazer a live parte 2, porque
Lembra que há um tempo atrás a gente falou que eu te falei que ele também não dorme na cama dele. Então, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando também, né? Sim. Provavelmente é muito mais sobre você do que sobre ele, Sim. né? Ai, Mônica, me diz então como levar ele para a cama dele. Quando você começar a se sentir segura sobre a existência dele e dele estar bem, ele vai também se sentir seguro para ir para a cama dele. Enquanto você precisar dele do seu lado, para você checar que está tudo bem, ele vai continuar nesse papel. A gente também desenvolve papéis com os pais, sabe? A gente desenvolve, lembra que eu falei, olha, eu era essa que estava doente para ter atenção. A gente desenvolve esse papel. Eu era doentinha. De repente eu tinha minha irmã que era brava, né? Então todo mundo fala, não fala para ela, porque senão ela vai ficar brava, vai estourar. A gente desenvolve o papel. Ele está ali, construindo o papel junto com você. Então, o dormir na cama dele vai acontecer quando você também sair do estado de alerta. São os dois, né? No estado de alerta. Aí fortalece a conexão, fortalece aí, acalma seus medos. Se tiver muito difícil de acalmar, aí sim eu acho que vale a pena buscar ajuda, porque às vezes as coisas fogem mesmo das nossas mãos. Quando você buscar ajuda, você vai conseguir entender mais ainda como acalmar, e aí as coisas vão ficar mais harmoniosas, entende? Sim. Mas já, nossa, abre aquela luz no fim do túnel, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? Alguém escreveu, nunca vi desse ângulo. Eu também não, nunca tinha visto por esse ângulo. Uhum, E engraçado, a gente sempre coloca a culpa na criança, né? uhum. É que a gente esquece que a gente também tem uma criança dentro da gente, É verdade. né? A gente esquece. E aí a gente acha que a gente está falando da outra criança, mas na verdade a gente está falando da nossa criança, né? Ou dos nossos medos infantis, né? Vamos dizer assim. É porque às vezes os nossos medos também estão muito nesse lugar infantil. O que eu quero dizer, não quero dizer que é uma coisa infantil boba. O que eu quero dizer é que é aquele medo quase que abstrato, é quase não, mas abstrato demais, né? Tipo, medo de monstros no quarto, entende? Ah, Então, eu às vezes tinha os medo nossos também. medos estão. Eu também. Mas às vezes os nossos medos estão muito nesses lugares, assim. E só a gente sabe que eles existem. Sim, e eu falo, mas Vitor, você tem medo do quê? Por que você tem medo de dormir no seu quarto? Por quê? Porque ele dorme no quarto dele, no meio da noite que ele vai pro meu. Ele diz, não sei. Mas você tem medo do escuro? Você tem medo de monstro? Não, eu não sei do que eu tenho medo. Agora você está Agora clareando eu do que é que sei. ele tem medo. É, Sim, provavelmente, quanto mais você tiver a sua conversa interna, mais você vai descobrindo. E aí você vai poder atuar. Por isso que é sobre a gente se olhar, é sobre o que a gente sente, é sobre como a gente consegue analisar as coisas e organizar esses afetos, né? Então, o que a gente fez aqui? Em um tempo muito curto, a gente analisou. E papum, né? Foi assim, eu falei um negócio, você... Por quê? Porque a gente vem para esse lugar de se perguntar. Lembra, Ju, daquela semana ano passado que eu fiz de autoconexão materna? Que a gente falou das lembro, jangadas, lembra lembro. disso? Esses Acho que eu dias vou. eu anotei todas as lives, É! eu anoto, sim, Ai, que bacana. Eu acho que eu vou fazer aquela live de novo das faz. jangadas. Nossa, fantástica, faça. Eu acho que eu vou fazer. E aí eu me lembrei que ano passado a gente falou muito naquela semana de autoconexão materna, da gente acolher muito esse sentimento que é nosso, né? Que aquilo que a gente sente é muito mais, a forma como a gente age é muito mais sobre o que a gente sente, né? E que as Sim. nossas jangadas, né? E aí eu usei lá, para quem não lembra da live, eu usei a analogia da jangada, né? O que é que tem na sua jangada para atravessar o seu mar tempestuoso, né? Tem as suas coisas aprendidas que foram boas, que não foram, e você está atravessando aí esse mar.
Então, a gente precisa olhar para as coisas que causaram muitos desconfortos para conseguir atravessar o mar, Sim, aí eu lembro que eu né? disse que eu ia fazer uma. Eu ia recauchutar a minha jangada. Exato, eu me lembro que você falou isso. E, e aí é muito interessante, porque quando a gente vem para esse lugar da análise, é isso, é a gente olhar para as nossas jangadas, o que é que tem dentro delas, porque a gente está atravessando um mar tempestuoso. Quando a gente olha, a gente analisa fazendo os porquês. Lembra que eu falei que a gente precisava fazer, usar os porquês, descobrir, ser curiosa para nós mesmos, né? Entender aqui dentro, né? Então, quando a gente Sim, começa, por que será que eu protejo tanto? Por que será que quando meu filho chora, eu corro para enxugar as lágrimas? Por que será que quando a minha filha fica doente, eu me sinto angustiada? Eu preciso saber os meus porquês. Quando eu faço esse movimento, eu consigo melhorar minhas posturas. É sempre desse lugar. Aí é como se fosse uma reforma na jangada. Entendeu? Então você sim. reforma ali essa jangada e segue no mar. Hora o mar vai estar calmo, hora vai ter tempestade. Hora vai passar um golfinho, hora vai passar um tubarão. Sim. Entendeu? Então, se você está preparada, se olhando para essa jangada, fica muito mais fácil de Fica, e a entender. gente sempre fala, eu não tenho tempo. Então, assim, vai ter uma live da Mônica. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas, assim, quanto mais eu assistia as suas lives, quanto mais eu tinha esse olhar e mais colocava tudo em prática, né? Mais fácil ficava, mais eu tinha tempo. Eu não ficava, não tinha esse negócio de birra, não, ficava muito mais fácil, né? Então, Uhum. a gente ganha tempo, na verdade, né? A gente ganha tempo. Porque não existe receita, né? Esse é o segredo. O que existe é a gente fazer isso, analisar o que está acontecendo e organizar esses afetos. A gente fica analisando afetos, são as emoções, os sentimentos. Então a gente organiza isso, né? Algumas outras coisas a mais, mas vamos lá. O que a gente organizou aqui? A gente analisou que a frustração do seu filho te causa um desconforto. Esse desconforto vem de algum lugar e a gente descobriu que ele vinha do seu medo de perdê-lo. E a frustração acontece quase sempre por conta de uma perda. Olha que interessante como as coisas vão se costurando, né? Sim, E aí ele não lida bem, ele não pode viver a frustração porque você não consegue sair desse lugar do medo, porque isso está paralisando, né? E aí o que a gente organiza? A gente organiza aqui. Tudo bem ele ficar triste, tudo bem ele sentir frustração, tudo bem ele ficar infeliz, porque ele também fica alegre, ele também ganha no jogo, ele também entende que a vida é sobre altos e baixos e ele pode ter autonomia. Então, a gente precisa que ele venha para um lugar de autonomia e responsabilidade. A gente organiza isso. Quando você conseguir deixar ele aprender a solucionar os problemas dele, diminui a sua carga materna. Porque você não tem que ser a mãe que se frustra e ainda não deixa o filho frustrar. Você pode ser só uma mãe, como qualquer outra pessoa, uma mulher, como qualquer outra pessoa, que vai viver a frustração também. Então, precisa viver a frustração dele. Então, a gente organiza isso. Organizou, vai ficar mais fácil a maternidade. Se fica mais fácil, menos irritada você fica. Então, sim, mais paciência você ganha. Olha como vai crescendo, vai prosperando a maternidade. Se vai prosperando, essa criança também prospera. Ela cresce, né? E aí fica mais fácil. Então, os filhos às vezes requisitam muito a gente, os filhos dão muito trabalho, porque a gente não está olhando para a gente. sim, com certeza. Né? Você é fantástica, né, Mônica? Ah, Obrigada. Olha, eu queria muito te agradecer por, por estar comigo aqui, né, nessa tela, porque realmente é bom quando a gente divide, quando a gente troca. Eu acredito muito na troca, você sabe disso. Eu nunca me vi em um lugar onde eu sei tudo, onde sou a única. Não, eu sempre pergunto como é para você, né? Para ouvir. E nessa escuta é que a gente troca, aí a gente aprende, né? O quanto eu aprendi aqui hoje.
te ouvir. Então, eu queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite de trazer o seu desafio, né? Agora eu quero que você cuide dele, porque esse Com desafio ele é grande, ele é certeza. interno, né? Então, traz aí para um cuidado. Deixa eu só ler, Ju, antes de você se despedir também, alguns comentários que eu vi que muita gente escreveu. Passei o mesmo na gestação, a Vivi, né, falou, Vivi, espero que você tenha ouvido tudo também. Perfeito, verdade. Temos que nos fortalecer, exatamente, Adriana. Ju, obrigada por trazer seu caso, por dividir com a gente, ajudar a clarear tanta coisa. É bom, né, Kátia? Verdade, obrigada, Ju, maravilhosa. Tudo de bom para você e sua família. Olha, já até Obrigada. recebendo boas energias. Obrigada. Obrigada por compartilhar, exatamente, conhecendo esse perfil hoje. Estou amando. Oi, Lídia! Que bom! É Lidiana. Que bom, seja bem-vinda. Às vezes pensamos, poxa, a gente faz de tudo por ele, para ela, né, para ele ou ela. Muitas vezes não entendemos algumas atitudes dele, mas é primeiro sobre nós. É sempre primeiro sobre a gente, sempre. Aí depois a gente olha para a criança. Perfeito, Mônica, show, muito esclarecedor. Mais um defeito, mais um nó desfeito e nasce mais um laço. Ai, Janaína! Que bom! A Janaína já pegou o espírito do nó lá todinho. Adorei. Foi maravilhosa a live. Obrigada, Karina. Ju, Ai, dúvidas? imagina, só Perguntas? tenho te agradecer cada vez mais. Que bom que eu te encontrei nesse mundão aí do Instagram, né? Porque o Instagram é um mundão e Uhum, no meio de tantas eu te achei e fez toda que a bom. diferença aqui na minha casa, em mim, né? Lógico, em mim. E obrigada pelo convite, eu amei. E que bom que você escolheu essa profissão, que você consegue tanto nos ajudar, né? Ajudar Uhum. a nós mamães e os nossos filhos, que não há bem maior que os nossos filhos. E você traz isso para a gente, nos deixa leve para conduzi-los na vida. Muito É, obrigada eu, eu, mesmo. eu me sinto honrada pelas suas palavras. E é um carinho muito grande, é um carinho muito grande ter você por aqui. Às vezes, quando eu vejo que você está sumidinho, eu vou lá, Ju, tá tudo bem por aí? Porque realmente é São bom muitas ver o emoções. rostinho. Então, e eu fico assim, às vezes eu vou lá nos stories, eu vejo quem tá por lá. E aí eu vejo, ai, que delícia, essa pessoa tá aqui. Né? Sim, Então, sempre é bom estou. saber que você tá por aqui. Sempre. Muito bom. Gente, vamos encerrar, né? Já 1 hora e 8 minutos de live. Acho que está na hora da gente descansar. Ju, muito obrigada. Cuida do medo, porque é ele que está paralisando as suas ações. E é ele que vai paralisar se você não cuidar, claro, da autonomia e da responsabilidade do seu filho. Então, cuida. Se Sim, precisar de mim, estou por cuidarei. aqui, tá Cuidarei bom? sim. Boa noite, Boa noite. gente. Até Obrigada. amanhã. A gente se vê. Beijos. Obrigadão, Ju. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.